Como evitar perdas na nossa padaria? Querida, eu vou te dar 3 dicas aí para te eliminar, né, a perda na padaria. A gente vai estar conversando também do percentual exato para ter quebra na padaria. Não é eliminar a quebra, mas sim ter um número, tá? Para ti não perder venda e também não ter prejuízo na tua padaria, tá bom? Mas antes disso eu vou te pedir um favor. Se inscreve aí no canal, deixa um like aí, um joinha. E se tu tiver algum assunto que queira que eu aborde para ti, deixa no comentário aí que vai ser um prazer, tá bom, querido? Vamos lá para as 3 dicas então. Primeiro, querido, essa dica eu vou dizer assim que é uma dica de ouro, tá, querido? Dica de ouro. Eu digo que é a coisa mais importante que tem para fazer dentro de uma padaria. Isso manda no resultado da padaria. É uma lista de produção. Tá? Ares, mas por que a lista de produção influencia na quebra? Imagina só, tu pega lá, monta a lista de produção para cada posto de trabalho lá dentro, para o salgado, uma lista para padaria, uma lista para confeitaria seca e uma lista para confeitaria fresca. Tá? Aí tu pega lá a lista de salgados. Aí tu tem lá bauru, tem mini pizza, pizza brotinho, tem esfirra e tal. E tu vai fazer a lista de produção. Só que nessa lista, tu vai fazer o seguinte. Pega ela, coloca assim, ó. Estoque e produção. Tu faz 2 colunas para cada dia. Estoque e produção. Estoque e produção. Para a semana inteira. Aí vamos pegar na segunda-feira. Tu pede para a menina lá da frente, no fechamento, ensina ela a fazer o pedido da produção, porque dessa maneira não tem como errar, se tu fazer estoque e produção. O que ela vai fazer? Ela vai chegar lá na pão de leite, por exemplo, pegar pão caseiro. Na segunda-feira, ela vai lá e conta o estoque. Tem 3 pão caseiro lá na frente. Mas vende 10 por dia, porque tu pode colocar na primeira linha lá a quantidade média que vende, tá? Antes. Porque daí ela vai olhar a lista, pão caseiro. Bom, lá tá que vende 10. Só tem 3. O que ela vai fazer? Ela vai pedir 7, se vende 10. E assim todos os produtos, vai lá no sonho, sonho de creme, vende 10 por dia, tá bom. Quantos tem? Ares, eu não trabalho com sonho de um dia para o outro, tá bom, então pede os 10. Mas o que tu vai fazer? Sobrou 3. Quantos vendeu? Vendeu 7. Então tu não pede o 10, tu pede só o 7. Porque se aqueles 3 tu teve quebra, pede só o 7. Vai acontecer 2 coisas aí, tá? Primeiro, tu não vai perder venda, porque tu vai pedir a quantidade certa que vende durante o dia. Segundo, a tua quebra vai diminuir, tá? Ares, mas e eu posso zerar a quebra lá? Se eu continuar assim, consigo zerar a quebra? Pode conseguir, mas vai acontecer 2 coisas aí, tá? Uma, tu pode perder venda. Tu vai perder venda. Porque imagina só, tu tem lá vamos pegar a pizza brotinho de exemplo, já que nós falamos. Pizza brotinho de frango. Aí tu chega lá no final do dia e diz assim, pô, não sobrou nada, legal, não deu quebra. Tá bom, não deu quebra. Mas que horas que acabou essa pizza brotinho de frango? Tu fecha às 9 horas e às 6 horas acabou a pizza brotinho de frango. Tu perdeu venda, querido. Tá? Aí vira uma bola de neve ao contrário. O cliente vai lá um dia, não tem pizza de frango. Ele vai no outro dia, não tem pizza de frango. Porque o cliente que vai às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, não é o mesmo cliente que já foi durante o dia e comprou a pizza. Ele foi aquele dia que muitas das vezes, a maioria na verdade, é a primeira hora que o cara está indo. É a primeira vez que o cara está indo na padaria. É difícil alguém 2, 3 vezes na padaria num dia. Então se tu não tiver o produto lá, tu vai perder venda. Ares, mas daí como é que eu faço para não ter quebra? Fizeram uma pesquisa, se eu não me engano foi o Sebrae, que o normal para um estabelecimento, tá? De padaria, alimentação, normal é 4,8 de quebra. Isso é saudável, tá? Para um comércio. Eu, com a minha experiência, tá? Eu digo que 4% é o máximo. Tá? Dá para trabalhar com 4% de quebra, tá? Que tu consegue ter o resultado que tu precisa ainda.
Mais de 4, tu tá jogando dinheiro fora, não precisa. O que acontece se tu diminuir muito? Aí 3% tá jóia. Mas se tu diminuir muito, o que vai acontecer? Tu vai perder venda. É o que nós falamos agora da pizza brotinho. Tentar zerar a quebra. Tu vai te ralar. Tá? Tem que ser 4%. Mas 4% em cima de 100 mil é 4 mil reais. Aumenta todos os teus produtos 4%. Aumenta 5%. Um produto que custa 5 reais, tu vai vender a 5,50. Tu acha que o cliente vai ver isso? Não vê. E tu vai cobrir a tua quebra e tu não vai perder venda. Tá bom, querido? A segunda dica para ti é ficha técnica, tá? Quando tu tem uma ficha técnica de como fazer o teu produto, não é a lista, não é lá a receita, tá, querido? Tu pega lá um pão baguete, lá um pão francês, daí tu tem lá 25 kg de farinha, 500 gramas de sal, 250 de açúcar, 250 de reforçador e 200 gramas de fermento. Isso é a receita. A ficha técnica, o que é? A maneira de bater. Bom, se tu tem uma maceira 2 velocidades, tu vai lá e faz o seguinte: bate um pão francês se tu não sabe, acompanha um padeiro, que é de tua confiança. O cara vai bater lá 5 minutos na lenta, 15 na rápida. Quanto de gelo ele vai colocar? Vai botar onde? Dentro da câmara fria? Dentro de um carrinho de crescimento? Quanto tempo? Mais ou menos o tempo, né? Mas assim, tu tem um processo. Assar em que temperatura? No forno de lastro, né? Tem forno que tu tem que assar em 220, 195. Mas o importante é o tempo que tu vai assar o pão francês. Pão francês eu não asso mais de 15 minutos. É aí no máximo estourando. Eu gosto de 13 minutos. Aí o que tu faz? O forno turbo, que temperatura que tu tem que colocar para ele ficar de 13 a 15 minutos no forno, no máximo? O forno de lastro, que temperatura que tu tem que colocar para ele ficar de 13 a 15 minutos? Beleza, pronto, tu tem o processo, como bater lá 5 minutos na lenta, 10 na rápida, toda a receita, todo o processo direitinho. Pão francês, eu só deixo pão francês 2 horas na área de venda, tá? Eu não asso pão francês para mais do que isso. O cliente gosta do pão francês fresquinho, tá? E às vezes, eu vejo algumas pessoas falando que, para economizar gás eu asso uma fornada inteira. Tá, mas que economia é essa? Isso é uma economia burra, porque tu vai economizar naquele dia, mas tu não vai conquistar cliente. Então assim, assa para ter 2 horas na área de venda, tu vai ver que a venda da tua padaria vai aumentar, tá? E essa economia que está fazendo lá de luz ou de gás é uma economia boba, tá? Não se faz isso com o pão francês, tá? É 2 horas na área de venda. Então, se tu montar a ficha técnica, isso vai diminuir, tá? Aí a tua perda, porque o cara não vai botar açúcar demais, o cara não vai botar fermento demais, o cara não vai botar gelo demais, porque tem muita gente que compra o gelo, tem uns que produz, né? Em balde, no freezer, né? Tem uns que tem a máquina, no meu caso eu tenho uma maquininha lá de fazer gelo, mas isso vai diminuir a perda tu tendo a ficha técnica. Outra coisa que vai acontecer, tá? Saindo um pouco da perda, tu vai otimizar a tua área de produção, porque se tu tem a ficha técnica lá e tu precisa contratar uma pessoa, pode ser até um padeiro experiente, contratou o cara e tu não pode mudar a tua qualidade. Chega pro cara e diz, eu sei que tu quer fazer, eu sei que tu sabe fazer, mas está aqui a minha ficha técnica, então gostaria que tu seguisse essa ficha técnica, porque o que vale é o que o cara sabe fazer. Agora o produto é teu. Um grande erro que eu vejo é a pessoa contrata um padeiro, né, profissional, um confeiteiro, faz o que tu sabe fazer. Isso não existe. Tu tem que ter uma lista de produção, tu tem o teu cliente, tu sabe o que teu cliente quer comprar. Não é um dia o cara chegar na loja e tem uma coisa, no outro dia tem outra. Um dia tem um produto, no outro dia não tem. Tem que ter um padrão.
Tá? Isso daí diminui muito a tua perda, porque quando tu põe um produto novo na área de venda, isso leva um tempo para validar aquele produto. Pelo menos uns 30 dias ali para o cliente acostumar aquilo e comprar todos os dias. Então o que acontece? O cara chega lá e faz o que ele quer, faz à vontade, faz demais. Vai jogar um monte fora. Isso acontece, é muito normal, muito comum acontecer nas padarias. Então não deixa acontecer isso. Monta a ficha técnica e tem a lista de produção. Isso vai diminuir muito, muito, muito a tua perda. Outra coisa que diminui a perda, tá? A terceira, as compras. Padaria não precisa ter estoque, querido. A não ser farinha, né? Que às vezes a farinha vem de longe, a minha vem de longe, então tem que ter um estoque. Mas o que tu precisa ter um pouquinho mais de estoque dentro da padaria? O que tu não consegue comprar num atacado, por exemplo. Lá um fermento fresco, a própria farinha, né, um reforçador. O que tu não consegue, daí tu tem que ter um estoquezinho de segurança. Mas o que dá para fazer? A compra semanal na padaria. Faz o pedido lá na segunda-feira. Por que na segunda-feira? Porque tu vendeu a semana inteira, tá? E comprou. Na segunda-feira tu compra para a semana. Se o teu movimento for mais alto, tá? Tu tem uma venda expressiva, faz compra na segunda e na quinta. O cara vai entregar na terça e na sexta. Pronto. Aí tu vai controlar o teu estoque. Porque assim, o que acontece com a perda? O cara vai lá pegar um açúcar e vê um caminhão de açúcar lá dentro. Rasgou um pacote. Deixa lá. Tem um monte. Agora, se tu tem quase que contado o negócio, o cara vai olhar, tem pouquinho, ele cuida. Então, tu não vai ter desperdício no teu estoque. Mesma coisa em embalagem. Aí, se tu tem embalagem demais, o cara chega lá, abre um pacote de embalagem. Tem bastante, já fica pro canto. Agora, se tu tem só para semana, o cara vai cuidar disso. Tu não vai ter estoque demais, não vai quebrar a embalagem, não vai armazenar da maneira errada. Sem contar ainda que tem produtos da padaria que tu compra lá, vamos pegar, sei lá, um balde de doce de leite. Tu deixa lá estocado, aí chega, o cara coloca na frente. Aí chega, o cara coloca na frente, daqui a pouco de trás está vencido. Tá? Então outra coisa que tu tem que fazer é o sistema Pepsi, que eu chamo, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Sistema Pepsi. O que acontece? Chegou um produto, ou seja, na área de venda ou na área de produção, pega aquele que está lá, traz para frente e coloca o novo atrás. Porque tu sempre vai tirando mais velho, até para vender na área de venda. Refrigerante, iogurte, frios. Traz o velho para frente e coloca o novo atrás, tá? Ensina teus funcionários a trabalhar desse jeito. Isso vai diminuir demais a tua perda. Tá bom, querido? Fica aí as 3 dicas, então. Deus abençoe ricamente. Abraço!